comércio eletrônico. Ministro, o senhor citou aí os bancos. Bancos e empresas de telefonia móvel são praticamente os líderes há muitos anos de reclamação dos consumidores brasileiros. Como, então, o novo código vai pretende instrumentalizar os PROCONs nos estados? Bem, o outro anteprojeto é sobre o crédito ao consumidor e o superendividamento. A senadora Marta Suplicy mencionou o fato que é auspicioso de que um grande número, são milhões de novos consumidores, abriram uma conta bancária, receberam o seu primeiro cartão de crédito. Para um consumidor pobre, receber um cartão de crédito é quase como receber uma carteira de identidade, porque é um instrumento de cidadania, não cidadania política, mas cidadania econômica. Ele se iguala a todos os outros que têm cartão de crédito. Agora, evidentemente, o cartão de crédito e o maior acesso ao crédito de uma maneira geral, como o crédito consignado, traz riscos. O endividamento não é um ato banal. E por isso, o segundo anteprojeto faz eu diria que uma cirurgia plástica profunda no Código de Defesa do Consumidor, no que tange às informações ao consumidor de crédito, as garantias que esse consumidor vai ter, especialmente um tratamento para o superendividamento. Porque nós não podemos sair de uma situação em que tínhamos uma legião de miseráveis para ter agora uma legião de endividados. Agora é difícil isso, né? Porque você não pode pôr um cabresto no cidadão. Eu quero comprar, eu compro. Como é que vai restringir esse endividamento? O consignado restringe, porque é um X que você pode ter do seu salário. Um percentual limitado. Né? E do outro. O superendividamento, todos nós que nos preocupamos com os aspectos sociais... Como se caracteriza? É algo trágico. Não pensemos que o superendividamento afeta apenas o devedor. Afeta a sua família como um todo. Afeta o seu trabalho, afeta a sua relação na própria comunidade. Então, e as estatísticas, os estudos estão aí, mostrando o aumento de divórcio, de separação, a desestruturação das famílias, o aumento do suicídio, de problemas de saúde. Mas sabe, até as empresas também. Claro. Porque se eu sou uma empresa que começa a ter uma porcentagem dos meus clientes que são endividados e ficam inadimplentes, o que acontece comigo? Você também vai junto, tragado nesse vórtice de dívidas. Vão todos juntos. A gente viu que deu em bolha. O crédito consignado tem o limite que nós estamos importando para o crédito de uma maneira geral, dos 30%. E, além disso, nós estamos prevendo, na linha do direito comparado, do direito estrangeiro, o chamado mínimo existencial. Nenhum devedor pode comprometer com um credor, pode vender a um credor o seu mínimo existencial. O que é exatamente esse mínimo existencial, a jurisprudência vai dizer. Mas nós podemos aqui, sem dúvida, concordar que não se pode exigir do consumidor que ele tire o seu filho da escola para pagar a dívida. Que ele deixe de trazer os alimentos necessários à sua família. Que ele pare de pagar o aluguel. Então, há uma série de elementos que são importantes nesta composição do chamado mínimo existencial. Senadora, agora haverá certamente um embate político dentro do Congresso até que o novo código seja aprovado. E há forças, sem querer mencionar pessoas que foram do nosso passado político, forças ocultas aí, tentando obstaculizar, tentando dificultar a defesa do consumidor. A senhora acredita que será possível aprovar em pouco tempo um novo código? Olha, pouco tempo aqui não existe nada. Eu acho que, mesmo querendo ter boa vontade, mas pode ser, eu acho que tem uma pressão da sociedade e não foi feita a troco de nada uma comissão para estudar, né? Eu acho que no momento que o presidente Sarney tomou a iniciativa de fazer uma comissão, e gozado que ele foi o que fez a primeira, né? Acho interessante, faz 20 anos, ele fez a primeira comissão que resultou no código e agora teve a ideia de chamar uma nova comissão.
Então, isso tem um impacto, porque muitas das coisas que nós levaríamos muito tempo para chegar a uma ideia, né, não consenso, mas a uma ideia, eles estão fazendo muito mais rápido. Quanto tempo da comissão? Foi no final do ano? Nós trabalhamos 8 meses, mas fizemos audiências públicas, fizemos as reuniões técnicas com os próprios fornecedores, ou seja, o dever de casa, que na época em que o código foi elaborado, não ocorreu. Nós transferimos tudo para o Congresso Nacional. Por isso os grandes embates. Mas, por exemplo, no que se refere ao comércio eletrônico, praticamente não há divergência entre o que nós estamos propondo e o que o próprio setor mas quer. Isso, olha, conhecendo aqui não vai adiantar, porque aqui vão querer fazer tudo de novo. E é de direito, né? Porque são aqui os eleitos que é o local são, do parlamento. debate, É o parlamento. Agora, mesmo querendo fazer algumas audiências de novo, ter pessoas capacitadas que se dedicam há anos a essa temática, que já vem com um pensamento mais elaborado, vai ajudar, e muito. Então, as audiências vão ocorrer, porque todos vão querer saber mais, é uma exposição que precisa ocorrer. É importante para legitimar o próprio processo. Sim, não pode ocorrer só fora do Senado, né? Tem que ocorrer aqui também. Mas eu acho que vamos ganhar muito tempo com isso que já virá bem mastigado, bem avaliado, e com pessoas, como eu dizia, que não estão lá, são do ramo, estão lá para fazer isso, trabalham há anos nisso, têm experiência, se dedicaram 8 meses. Então, eu acredito que não vai demorar menos do que o normal. E como eu acho que nessa questão do consumidor tem sim pressão popular, porque as pessoas querem seus direitos, as pessoas percebem que elas estão desprotegidas nesse mundo novo. Então, eu acredito que irá caminhar. Ministro, a comissão também fez estudos e consultou o que acontece nos outros países, né? Na Europa principalmente. E eu queria perguntar também, no Mercosul, como funciona essa defesa do consumidor? O Mercosul, basicamente, Argentina, Paraguai e Uruguai e os outros países da América Latina copiaram o Código de Defesa do Consumidor. Então, de certa maneira, isso vem ajudando na harmonização da legislação. Agora, nós, com esta atualização, nós vamos de novo passar a dianteira dos nossos parceiros do Mercosul. Mas é um processo muito rápido, porque a senadora indicou há pouco a pressão popular de todos, porque todos nós somos consumidores. E ninguém quer ficar desprotegido em relação ao comércio eletrônico e também no que tange ao crédito ao consumidor e o superendividamento. A gente está falando comércio eletrônico, mas tem uma parte que não é de comércio, mas é eletrônico. Por exemplo, a telefonia celular. Quer dizer, o senhor mora aqui, eu moro em São Paulo a maior parte do tempo. Você não consegue falar. Eu não consigo fazer uma ligação em São Paulo que o telefone não cai 4, 5 vezes. Faz o quê? Né? Você reclama para quem? Acontece o quê? Consumimos coisas palpáveis e outras que não são tão palpáveis assim. Mas essa do telefone está enlouquecendo o paulistano principalmente, né? É uma reclamação generalizada. Quer dizer, o que está ocorrendo que a gente não consegue mais falar no telefone celular? Isso não existia 20 anos atrás, porque eu acho que não tinha telefone celular. Então, são pressões. É uma queda da qualidade do serviço. Isso mesmo. O serviço está aí, mas e foi enormemente democratizado. Hoje... tem mais telefone celular que fixo. O mais pobre tem telefone celular. Supera, inclusive, a quantidade, a população brasileira. A população. Mas é importante que quem tem celular possa falar. Esse é o pressuposto do telefone, para isso que ele serve. É para isso que vai funcionar o novo código, que obriga a fazer funcionar o que está à venda. Porque é isso também. Nós estamos falando da telefonia celular, que funcionava, não está funcionando. E coisas que você compra que não servem, você quer reclamar. Não são entregues com defeito, fora do prazo. Esse é um dos problemas no comércio eletrônico. Inclusive o Procon de São Paulo andou fechando ou tentou fechar alguns desses serviços que não entregavam. Como vai ser a instrumentalização, e o código prevê alguma coisa nesse sentido, instrumentalização dos órgãos que fiscalizam quem vende? Os órgãos de defesa do consumidor já são tratados no Código de Defesa do Consumidor. Mas na atualização
nós não estamos agregando nada em relação aos órgãos a pedido do próprio Departamento Nacional de Defesa do Consumidor. Eles estão esperando um projeto de lei que virá do governo federal, organizando os órgãos de defesa do consumidor, dando mais poder, inclusive um poder maior de impor sanções, porque um órgão de defesa do consumidor que não tem o poder de exigir o cumprimento das suas determinações acaba ficando desmoralizado perante os fornecedores e os próprios consumidores. Mas é como você dá... não tem perna, não vai. É como foi a lei das cotas para as mulheres, né? Que não teve punição e não preenchem nada e fica por isso mesmo. É retórico. Então é importante que os órgãos de defesa do consumidor tenham efetivo poder, sejam respeitados. Porque, do contrário, eles estão mais lá como tigre de papel. E não é bom para a cidadania você ter o órgão público que deve zelar pelo consumidor sem condições efetivas de entregar essa prestação. Ao mesmo tempo, todos se pelam de medo. Por conta da imagem. A imagem hoje no mundo também da internet, a imagem é tudo, né? As empresas têm muito medo de caírem na internet como empresas que não obedecem às regras do consumo. Senadora, a senhora administrou a cidade mais populosa, a maior PIB do país, a cidade de São Paulo. Do ponto de vista do administrador, que dificuldade ele terá quando for cobrado nos serviços prestados aos consumidores? Acho que vai ser ótimo, porque a gente tinha um negócio primitivo, que era um call center, que fica ligando para o call center para fazer reclamação, e aí o call center põe na internet, e aí pede a poda da árvore, aí fica lá 3 meses e a árvore não é podada, aí cai na casa, aí o vizinho também. É uma confusão. Eu acho que quanto mais transparência e agilidade, melhor para uma prefeitura. Mas a máquina administrativa das prefeituras pelo país afora terá condições de dar essa resposta? Talvez de imediato não, mas eventualmente vão ter, porque a gente não tem que fazer lei para todos já começarem já na hora e conseguirem. Tem que fazer uma lei do que é o certo, e aí as pessoas se esforçam para chegar lá. Isso muitas vezes aqui no Congresso tem essa questão. Nós vamos fazer uma lei mas não vão conseguir nunca fazer isso é impossível. Eu acho que não vão fazer. Os que puderem fazer vão conseguir ir fazendo. Os que não puderem vão ser processados e vão conseguir fazer. E vão se agilizar para fazer. E quem quer cobrar vai ter como cobrar. Se não tem lei, não tem cobrança, não tem como o cidadão ir lá fazer qualquer coisa. Não importa a prefeitura ou o órgão que você vai reclamar. Se não tem uma lei e não tem uma punição, esquece. As pessoas não... Com lei já é difícil. A lei é o fundamento. Ou seja, nós não devemos imaginar que a lei é aprovada e é como se o parlamento tivesse uma varinha de condão e a partir daí todo mundo vai cumprir a lei. Ou seja, a lei, qualquer que seja a lei, ela exige uma expectativa gradual, ou ela traz uma expectativa de cumprimento gradual. É por isso que eu acho boas as leis, que quando são muito complicadas, elas são colocadas uma porcentagem até ano tal, outra porcentagem até o ano tal, exatamente para, principalmente em relação a máquinas públicas, poderem ir fazendo essa adaptação. Porque você não faz do dia para a noite. E depois, no Brasil também tem aquela história da lei que pega, a lei que não pega. Eu não gosto muito disso, não, porque se não pegou é porque não teve sanção e não teve fiscalização. Não pega. Agora, é importante que esse novo código ele não seja obsoleto, não fique obsoleto em pouco tempo. Houve também essa preocupação? Veja, o código será o mesmo. Ou seja, nós estamos apenas fazendo uma atualização do Código de Defesa do Consumidor atual, que é um instrumento de cidadania e que nós devemos festejar a cada momento. Até porque existem vários dispositivos no Código que estão nesta fase, ainda passados 20 anos, de aplicação gradual, de aprendizado. Por exemplo, a publicidade abusiva. O uso, o código tem talvez o sistema, o código que completa 20 anos. Não é nada da atualização. Tem um dos melhores sistemas de controle da publicidade abusiva. Aquela que abusa da figura da mulher, aquela que
que discrimina. Eu me recordo muito bem de uma vez que a senadora Marta Suplicy questionou a discriminação da publicidade no que se refere aos afro-brasileiros. E tudo isso vem mudando, mas o código ainda é extremamente moderno, respeitado no mundo inteiro. Exatamente para ele não ficar obsoleto, é que o parlamento agora começa, pelo Senado, a atualizá-lo. Cidadania agradece a presença do ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, e da senadora Marta Suplicy, do Partido dos Trabalhadores de São Paulo. Cidadania entrevistou a senadora Marta Suplicy e o ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema atualização do Código do Consumidor. Para enviar críticas, sugestões ou baixar uma cópia deste ou de qualquer outro programa, acesse www.senado.gov.br/tv. Cidadania agradece a sua atenção e até a próxima.